Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio o João Ribeiro. Ele que é proprietário da Jetta Imobiliária lá de Fortaleza. João, muito obrigada pela sua presença. Que alegria te receber aqui no nosso programa. Obrigado, Estela. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar bastante aí sobre o negócio, mercado imobiliário, sobre Fortaleza. Então, bora, aquele lugar maravilhoso, né? O Ceará, incrível, é um Brasil que eu amo muito, nosso Brasil litorâneo. Mas primeiro eu quero saber sobre você. Antes de saber sobre o seu negócio, eu preciso saber um pouquinho sobre você. Por que o mercado imobiliário? Me fala um pouquinho da sua formação e como a sua formação influenciou na sua escolha. Sim, eu resolvi fazer engenharia civil, a faculdade de engenharia civil, já pensando no mercado imobiliário, né? Lá atrás, meus pais são médicos, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas eles resolveram investir no mercado imobiliário de alguma forma, por ver uma maneira de ter ali, por exemplo, um aluguel, uma rentabilidade na aquisição de um imóvel, né? Então eu cresci dentro de uma família que investia em imóveis, né? Então eu resolvi entrar na engenharia civil por isso, né? Então, desde pequeno já foi inserido no mercado. Quando eu entro na faculdade, eu começo a entrar para além da parte de obras em si, mas entrar nos negócios da família, né? No business do negócio. No business, na administração, no desenvolvimento de novos produtos, novos projetos. Eu estava no terceiro, quarto semestre tocando obra, né? Enfim, então estar moldado desde criança no mercado imobiliário, desde adolescência, desde faculdade, fez com que eu me apaixonasse por isso e entendesse bastante, né? Inclusive fiz depois uma pós-graduação em gestão, pensando em gerir o patrimônio, mas eu nunca tinha pensado em vender imóvel, né? A minha ideia de fato foi desenvolver produtos e desenvolver ali o patrimônio, comprar, negociar, construir e multiplicar. Exatamente. Até que um dia, já isso depois de já formado, enfim, não trabalhava ainda no mercado, trabalhava ali no patrimônio da gente como engenheiro civil, né? A gente precisou vender um imóvel. E, nossa, cara, meu Deus do céu, que foi um perrengue. Foi um perrengue. A gente foi falando com dezenas e dezenas de imobiliárias e corretores de imóveis e, meu Deus do céu, que serviço ruim. Cara, e aí, acho que todo mundo conhece alguém que um dia já passou por um trauma quando foi comprar imóvel, né? Sem dúvida, em todos os lugares do Brasil, né? É uma área difícil mesmo. Exatamente, e eu passei por isso. E, assim, eu tinha o feeling de comprador, não de vendedor, primeiro ponto. E eu passei, assim, a gente nunca vendia imóvel. Só para contextualizar, quando foi isso, João? Foi 2018, tá, mais ou menos, foi algo desse tipo, né? E, enfim, foi 1 ano e meio, 2 anos para conseguir vender esse imóvel. E de todo esse pessoal que eu falei, apenas uma pessoa me chamou para conversar. De me chamar de ir no escritório deles para conversar, para trocar ideia, para entender o meu problema. Opa, esse pessoal tem alguma coisa diferente, né? E aí, por coincidência, algumas semanas depois, foram eles que fizeram a venda do imóvel, né? Eles que fizeram a negociação, né? E aí, quando eu vi o quanto eu paguei de honorários para eles, eu, peraí, cara, esse negócio é rentável. Esse negócio é muito rentável. E pelo menos aquelas pessoas que eu falei, não foi nenhuma dos, sei lá, 50, prestam um serviço que esse serviço pode ser muito melhorado. Muito melhorado mesmo. E aí, pode ser uma vertente de a gente entrar lá, né? Então, eu tinha um conhecimento da engenharia. Todo imóvel tem a ver com engenharia. Tem um desenvolvimento de projeto, tem uma obra, tem uma coisa do tipo. Então, eu tinha esse conhecimento. Eu tinha conhecimento do mercado imobiliário, porque a gente comprava muito. A gente tinha já um patrimônio legal. Eu precisava aprender a vender. Que isso eu ainda não sabia. Não tinha essa expertise. Isso. Então, inicialmente, eu me juntei com 2 corretores, amigos, que me convidaram para isso, porque eu falei essa dor para eles. A Jetta, então, já existia? Não, não era Jetta. Não era Jetta, era outro nome. Era um outro nome com eles, que eles já tinham esse projeto. Né? E aí foi onde eu aprendi como eu vendo. Cara, tem detalhezinhos que às vezes as pessoas passam desapercebido. E aí eu aprendi um pouco com eles. Detalhes, né? De venda, detalhes jurídicos, que tipos de detalhes? Processos de atendimento,
processo de gestão de estoque, processos se eu vou vender um produto, eu tenho que atender de um jeito. Se eu vou vender outro produto, a maneira de atender é totalmente diferente. Então, eu tinha que encontrar o caminho perfeito para a venda de um imóvel, sabendo que eu tenho algumas formas de trilhar. O ponto é que às vezes o corretor vende lote. Ele só sabe vender lote. Aí chega um cliente querendo comprar um apartamento, ele não sabe nem por onde é que vai. É diferente. Ou às vezes o cara tá acostumado a vender apartamento, acostumado a vender casa, tem um cliente querendo comprar um terreno, tem um cliente querendo comprar lote, ele não sabe. Né? Então, existe um pouco dessa falha ao longo do processo. E aí, eu resolvi estudar. Tinha hora de eu sair, tinha dia de eu sair lá do escritório 11 horas da noite. Eu já cheguei a sair do escritório 1 hora da manhã, estudando, para falar, cara, qual o melhor caminho que eu tenho que seguir para eu transformar um negócio rentável, porque eu tirei do meu bolso, eu sei quanto foi doído pagar aquela comissão, não é nem doído, né? Porque foi merecido o trabalho do cara, mas foi um valor alto. Então eu também quero receber esses valores altos. Né? Então eu estudei e ao longo do tempo eu defini um processo, até que eu não segui mais com parceria com esses outros corretores, resolvi criar a Jetta porque eles eram corretores que já estavam acostumados a um modelo mais tradicional. E a Jetta era onde eu podia abrir minha marca e falar assim, cara, todo mundo que vier trabalhar aqui comigo no escritório vai ter que entender o processo do começo ao fim da minha metodologia de atendimento. Essa é a cultura da minha empresa. Isso, essa é a cultura da minha empresa que eu estou fazendo da minha forma e que qualquer corretor que entre aqui hoje ele vai ter que estar totalmente adequado àquela cultura. Sim. Né? E João, o que você traz da engenharia, dos processos de engenharia, da sua cabeça provavelmente cartesiana para o seu negócio? O que você aplica hoje? Essa pergunta é muito boa, né? Assim, primeiro, toda a facilidade em mexer com softwares, que na engenharia a gente passa ali 5 anos da faculdade mexendo com diversos programas diferentes, né? Entender as melhores maneiras de organizar isso. Eu tive uma disciplina na faculdade chamada... esqueci agora o nome específico da disciplina. Mas ela era voltada especificamente para entender a parte financeira. Tabela saque, engenharia econômica, eu lembrei. Tabela saque, tabela price. Onde os meus amigos de faculdade, eles, caraca, eu odeio essa disciplina, é horrível e tal. E hoje em dia, eu entender o que é uma tabela saque, eu entender o que é uma tabela price, muitas vezes faz a diferença ao longo do atendimento. Para além disso, a confiança na parte estrutural dos imóveis, né? Então, assim, muitas vezes tem negociações de imóveis usados, imóveis antigos, né? Que os clientes falam, cara, eu só me sinto confiante em comprar aquele imóvel porque você, como engenheiro, está me ajudando aqui e você está dando, assim, você está assinando embaixo que aquele imóvel não tem nenhum problema desse tipo, né? Além disso tudo, você tem algumas especificidades, principalmente no mercado de alto padrão, né? Tem um cliente que fala, cara, eu quero o quadro branco e eu quero montar o meu apartamento. Eu, como engenheiro, vou conseguir, na hora do atendimento, falar, ó, aqui você vai conseguir tirar essa parede, ou fazer uma meia parede aqui, vai poder mexer nas instalações, você faz uma automação de um jeito, enfim, quanto você vai gastar? Noção de custo, quando às vezes a gente vende um terreno e aquele cliente vai construir uma casa, né? Então eu já sei mais ou menos, cara, não faz isso no teu projeto que vai sair mais caro, ou faz isso daqui que é mais barato, enfim. Né? Tem um caso legal de um cliente nosso que o sonho dele era comprar um apartamento onde esse apartamento ele pudesse juntar a sala com a varanda, fazer um ambiente só, fazer aquela varanda gourmet. Esse era o sonho dele. Ele falou, João, tem 1 ano que eu procuro apartamento, sendo que todo apartamento que eu vou olhar, ele tem aquela viga, que é um elemento estrutural que fica em cima, muitas vezes, das portas que divide uma sala da varanda, né? A viga tá ali para suportar a carga da laje. Estrutural, né? ali. Mas, enfim. E, cara, meu sonho era fazer isso, sendo que todo prédio que eu vou ver, a sala e a varanda, na hora que eu tirar a porta, vai ficar a viga no meio e eu não posso tirar. E na hora que ele falou isso, eu me lembrei de um prédio específico em Fortaleza que não tinha. Não tinha a viga naquele posicionamento. Tinha a viga em outros locais. Mas naquele posicionamento que dividia sala com varanda, não tinha. Eu lembrei. Eu contei essa história pra ele. Cara, vamos lá em tal prédio, que esse prédio não tem. Ele foi lá, falou, João, não precisa me mostrar mais nada.
É isso que eu quero. É o que eu quero. Então, assim, o que eu gosto é disso. Eu gosto de receber aquele cliente que ele tá 1 ano procurando apartamento. Ele já veio com um monte de imobiliário, ele já veio com um monte de corretor. Na hora que ele chega em mim, ele para. Porque eu soluciono o problema dele. E se eu não tivesse, talvez, o conhecimento de engenharia, talvez eu não soubesse que ali não fosse uma viga estrutural, fosse uma viga falsa. E aí ele recebeu o apartamento, reformou, tirou e ficou com a sala e varanda dele do jeito que ele queria. Então a engenharia ajuda muito nisso também. É um grande diferencial. Você ali é cirúrgico. Sim. Na hora de vender. Você não apenas vende, mas você sugere a opção, a melhor opção para o seu cliente. Isso é super importante. Pegando esse gancho, aproveitando esse ensejo. Sim. Qual é a missão da Jetta hoje, se a gente puder resumir em uma frase? Assim, eu acho que o meu principal sonho é fazer com que o mercado imobiliário entenda que corretor de imóvel não vende imóvel. O corretor de imóvel que vende imóvel, ele vai ser aquele cara que ele vai ser substituído pelas inteligências artificiais, por qualquer plataforma, por coisa do tipo. O corretor de imóvel ele tem que entender que quem vende imóvel é o proprietário dele. É a construtora que vende, né? O cara que ele tem a mente de falar, eu vendo imóvel, ele é aquele cara onde você tá com vontade de comprar um apartamento, você chega lá nele e o próximo não vai ser com ele. Vai ser com outro corretor e ele vai perder aquela venda, né? Então hoje esse meu principal objetivo, minha principal missão de vida é entender que um imobiliário, um corretor de imóveis, ele vende atendimento, ele vende processo. Eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu vou ser a pessoa que vai ensinar para ele como ele vai aprovar um crédito imobiliário, um financiamento, quanto ele vai gastar de documentação, o que ele vai gastar ali com todos os processos cartoriais detalhadamente, com ITBI, escritura, registro, taxa de banco, né? E meu escritório faz todo esse processo do início ao fim para o cliente, né? Então, as pessoas têm que entender que o mercado imobiliário, de fato, é isso. Eu vou unir uma pessoa que quer comprar e unir uma pessoa que quer vender. Mas eu jamais vou comprar um imóvel, posso até comprar às vezes, né? Mas eu não sou o comprador e eu não sou o vendedor. Eu vou ser a pessoa que vai fazer o processo do início ao fim. Não é apenas uma intermediação de um negócio, você cuida do começo ao fim. A intermediação do negócio, ela vira um dos passos do processo, né? Que eu tenho marketing, eu tenho jurídico, eu tenho a parte contábil, eu tenho os bancos, eu tenho os cartórios. São várias pessoas que eu tenho que botar todo mundo ali para cada venda. É uma rede de profissionais, então, que você une por meio da Jetta. Isso. Cada negociação que a gente faz, qualquer uma delas, não envolve só o João. Envolve o João, uma série de pessoas que vão estar atreladas a mim ao longo do processo e o cliente fica mais seguro. Sim. João, ali em 2018, quando você identificou esse nicho de mercado, quando você teve ali sua dor para comprar ou vender um imóvel, você provavelmente não sabia muita coisa sobre o mercado imobiliário, como você me contou aqui. Sim. Como é que foi esse estudo e qual foi o maior desafio ali no começo, na hora que você estava estudando, o maior desafio antes de empreender? Um dos principais passos ao longo desses anos. Eu chegava, estava lá iniciando com o pessoal lá, e aí chegava um cliente perguntando sobre um imóvel. Aí depois chegava outro perguntando sobre outro imóvel, nada a ver. E eu não tinha uma gestão de estoque bem feita ali. Tá, né? O cardápio de imóveis. O cardápio. Então eu percebi que eu tenho que ter todo esse cardápio pronto. Então fazer esse cardápio se tornar uma coisa prática, uma coisa que eu olho na tela do meu celular ou numa planilha de Excel, certo, foi talvez a primeira grande chave, eu montar o meu estoque. Né? Então eu fui estudando todas as construtoras. Construtora, cara, o que é que tem de estoque? Eu tenho isso, isso, isso. Então eu vou botar, planilhar aquilo ali. E aí, no momento que eu estou atendendo o cliente, eu abro essa planilha e eu consigo comparar rapidinho o valor do condomínio, o custo por metro quadrado, enfim, algumas informações que no sistema simples, na planilha de Excel, ou no sistema da gente, a gente consegue ter a visão. Ter a visão, né? Esse foi o primeiro passo. Um outro passo que é muito importante, assim como a medicina, né? Eu trago isso lá dos meus pais, do berço. São médicos, né? Meus pais são ginecologistas e obstetras, os dois, certo? E eles têm a especialização deles, a especialidade deles. No mercado imobiliário tem que ser igual. Eu tenho que ter o corretor especialista. Seja lá no que for, ele tem que ser especialista em alguma coisa. Certo. Porque é impossível entender de tudo. Ou em áreas, ou em terrenos, ou apartamentos, casas. Ou em bairros. Às vezes, dependendo do padrão do condomínio, o corretor ele fica especialista naquele condomínio específico.
né? Sendo que uma coisa que eu sabia, eu não queria ser somente corretor, eu queria ser dono de imobiliária. Então, se eu vou ser dono de imobiliária, eu posso até ser específico numa região da cidade, né? Aqui em São Paulo tem muito isso, né? É uma cidade muito grande. Sim. Mas eu poderia ter, no meu escritório, pessoas especialistas em tipos de produtos diferentes e eu meio que gerindo um pouco cada um deles. Um generalista. Então hoje eu tenho no meu escritório o corretor que é especialista em imóveis na Beira-Mar, por exemplo. Quando chega para mim um cliente que fala, João, eu quero ser atendido por você, eu faço questão de ser atendido por você, e eu quero imóvel na Beira-Mar, eu não vou atender esse cara só. Eu vou chamar o meu corretor, que ele é especialista em imóveis na Beira-Mar, para a gente atender aquele cliente juntos. E ele vai saber muito mais detalhado de todos os imóveis da Beira-Mar. E vai me ajudar ali ao longo do processo. Como eu tenho o corretor que é especialista em casas no Eusébio, o outro especialista em terreno, o outro especialista no outro bairro lá de Fortaleza, na Aldeota, o outro especialista nas praias, né? Então... Aldeota é o bairro de vocês, só para situar aqui para nossa audiência, para entenderem onde vocês... Exatamente, o Meireles é o bairro da Beira-Mar, e a Aldeota é o segundo bairro, é o bairro em cima ali da área da Beira-Mar, né, onde a gente está. Então, cada região eu tenho um corretor especialista. Muitas pessoas hoje, como a gente tem um movimento interessante nas redes sociais, muitas pessoas fazem questão de ser atendidas por mim, mas eu não consigo dar conta de todo mundo. Então, eu trago o especialista da minha equipe para me atender ali. E depois disso ele vai acompanhando o processo. João, aproveitando que você falou dos bairros de Fortaleza, me conta como é trabalhar com o mercado imobiliário nessa grande capital, que é um destino turístico, que é sempre ensolarado. Como é que é? Quem procura os imóveis por lá e quais são os desafios de trabalhar hoje com esse tipo de mercado? O mercado imobiliário de Fortaleza hoje é imenso, né? É muita coisa, são volumes de negócios bilionários ali ao longo do ano. Talvez seja a cidade do Nordeste que tem o maior volume de vendas, né? O pessoal até diz que a capital do Nordeste hoje é Fortaleza. E assim, o que é bacana de lá é que a gente tem mercado para todo mundo e tem tipos de produtos muito diversos. Eu vou ter lá na região de Eusébio, né, que está ali a 40 minutos de Fortaleza, vou ter o mercado dos lotes, eu tenho o mercado das casas de condomínio, né, e das áreas para as construtoras, né? Então eu tenho três mercados bem definidos, né? Eu tenho nas regiões litorâneas, né, Cumbuco para um lado, Jeri, Flecheiras, por outro lado eu vou ter aí Canoa Quebrada, eu vou ter Porto das Dunas, que é onde está lá o Beach Park, né, que o Brasil inteiro conhece o Beach Park. Então eu tenho o mercado das praias. E como Fortaleza é centralizado ali no mapa do Nordeste, eu tenho o mercado para litoral oeste é do litoral leste já é totalmente diferente. Então eu tenho aquele cliente que fala, João, eu quero morar num apartamento que tenha vista para o mar, né? Então a gente tem muito isso. E assim, a cereja do bolo, que a gente não pode deixar de falar, é da Avenida Beira-Mar, né, da região. Principalmente ali do Meireles, a Aldeota como segundo bairro ali, que recentemente foi aprovado pela prefeitura a questão das megatorres, né? Então hoje a gente tem diversos empreendimentos com 40, 50, 52 pavimentos sendo construídos, apartamentos aí de 600 metros quadrados, de 800 metros quadrados. Altíssimo padrão. Altíssimo padrão. Muitos milhões de reais cada um desses apartamentos, né, assinados por designers, por arquitetos, que assinam grandes torres, né, como Carlo Ott está assinando hoje o Ivenges Branco, e ele fez prédios em Dubai. Né, se eu não me engano, ele é um arquiteto uruguaio. Né. A gente tem agora a primeira torre do Nordeste que tem um elevador que cabe um carro. Meu Deus, então agora é hora de investir em Fortaleza. Sim. Você pode chegar lá com seu carro e... eu tô com preguiça de tirar as compras do carro. Você bota o carro dentro do elevador e sobe 40 pavimentos. Uau. A gente tem agora a primeira torre do Nordeste assinada pela Pininfarina, que é o estúdio de design que faz as Ferraris. A gente vai ter os 2 primeiros empreendimentos assinados pela Porsche. Imagina só você morar no condomínio. Qual é o condomínio? É o Porsche Design. Então, Wind by Porsche. Né? Então, todo mundo vai saber quem é aquele empreendimento, qual é. Então, a gente hoje está no momento lá em Fortaleza dos prédios assinados. Uau. Né? E assim, eu estou falando do Nordeste. Né? Às vezes você escutar
Escutar isso estando aqui em São Paulo, tipo assim, meu Deus, lá em Fortaleza estão fazendo isso. O Brasil Então, inteiro, então, tá de olho em Fortaleza. o Brasil inteiro. E muita gente do Brasil inteiro comprando lá. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Sim, sem dúvida. É uma Essa semana cidade maravilhosa com esses empreendimentos. Sim, a gente mandou um contrato para Londres. Recentemente Legal. para Irlanda. Portugal, vários clientes de Portugal. Estados Unidos também, muito. Então, muita gente procurando Fortaleza. Sensacional. Tem mudado o patamar dos prédios de lá. Sem dúvida. E, João, qual é o carro-chefe da Jetta, então? Com esse cardápio enorme de imóveis de alto padrão, Sim. qual é o tipo de imóvel que vocês mais comercializam? O que foi que aconteceu com a gente nos últimos anos? Como a gente cresceu em visibilidade nas redes sociais, né? Eu chegava muitas vezes no lançamento, postava um vídeo. O vídeo tinha milhares e milhares e milhares de visualizações. E aí, como era um lançamento, eu tinha lá o stand de vendas que meu escritório é pequeno. É um processo mais artesanal de venda que a gente faz. Mas então eu não conseguia muitas vezes estar no stand de vendas. Então o cliente viu o imóvel porque ele via no meu perfil, ele ia lá no stand e comprava com a consultora. Ou com o corretor de plantão. Direto com a Pois consultora. Então isso aconteceu muito com a gente. Uhum. Hoje a gente tem um volume muito bom de vendas para o tamanho do meu escritório, né? Para o meu modelo de trabalho. Então o que acontece? A gente, nos últimos meses, não só meses, mas nos últimos anos, a gente preferiu atender mais os móveis usados. Porque começou a acontecer muito isso. Uhum. Chegou um dono da construtora para mim ano passado, cara, eu fiquei puto de raiva, porque tava lá, João, meu empreendimento não tá vendendo nada, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou querer baixar o preço, eu vou querer vender mais barato esses apartamentos, eu tô aqui com estoque de tantas unidades para vender. Aí, beleza. Fui lá, gravei um baita de um vídeo pro cara, aparecia a localização no vídeo, em 15 dias ele vendeu 3, 4 apartamentos do estoque dele. Uau. Lá, sendo que vendeu com ele, né? Então, assim, a gente... Comprou com ele. Comprou com ele. Óbvio que tem pessoas que procuram a gente, né? Mas quando eu tenho um volume de muita gente, nem sempre eu consigo atender todo mundo ali de uma vez, né? Então, ultimamente a gente tem se voltado muito para os imóveis usados, porque acaba que nos imóveis usados a gente, obrigatoriamente, de certa forma, consegue seguir o fluxo. E vários dos clientes da gente que colocam um imóvel para vender com a gente, tem um contrato de exclusividade. Sim. Justamente porque eu faço material, para além de clientes, aparece um monte de outros corretores imobiliários indo atrás dos proprietários, né? Então, vários hoje dos apartamentos, casas, enfim, que a gente divulga tem um contrato de exclusividade para vender somente com o nosso escritório. Muito bom. Existe uma movimentação, uma pujança aí em Fortaleza, então você está me contando, para mim é uma novidade. Eu fico muito feliz porque eu acho uma cidade incrível, muita qualidade de vida. Sim. E pegando esse gancho novamente, trabalhar no mercado imobiliário não é fácil. Sim, não é fácil. Você tem que ter muita garra, muita determinação e muita ética. Sim. Não é verdade que esse caso que você me contou aqui é um caso claro de uma pessoa que foi antiética, provavelmente, com você, e isso é normal. Qual tipo de mentalidade que uma pessoa precisa ter, na sua opinião, pela sua experiência de vários anos, para empreender no mercado imobiliário? Esse ponto é magnífico, que eu acho que muitos corretores têm essa dor de... Às vezes não conseguir vender há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o desespero bate na porta, né? Mas a partir do momento que, como eu te falei, eu não vendo imóvel, eu vendo processo. O corretor que está entrando no mercado e ele entender isso no começo, as chances dele ter sucesso são muito maiores, certo? Porque o que acontece? Vou até te contar um caso que... Adoramos histórias aqui, por favor, fica à vontade. Um caso muito recente que eu fiquei assim, impressionado, que misturou um pouco de ética com isso do mercado, né? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, eu nunca tinha falado com essa pessoa, tá? Ela falou, João, eu quero comprar um apartamento, mas só ano que vem. Estou juntando dinheiro. E eu falei para minha esposa, eu só vou comprar se for com o João. Ele me liga, pediu meu telefone, me ligou e falou isso. Pô, fantástico. Confiou, ele te conheceu na rede social? Confiou em mim, foi, exatamente. Aí ele falou o seguinte, João, mas temos um problema. Eu, tá, qual foi o problema? A gente viu um anúncio aleatório e... a gente foi ver, por curiosidade, um apartamento. Muita gente com certeza já fez isso. Não estava preparado naquele momento, mas se interessou por um, foi ver por curiosidade. Quando ele chegou lá, ele se apaixonou pelo apartamento. Ele fala, cara, é esse apartamento aqui que eu quero. E na ligação ele falou, João, mas eu só vou comprar se for contigo.
O cara, mas peraí, você foi ver com outro corretor, né? Então, assim, eu respeito o trabalho do outro corretor. Ele gastou com anúncio, com marketing, com energia, fazendo a captação, fazendo tudo. Você tem que seguir o processo de negociação com aquele outro corretor, com aquela outra imobiliária que apresentou o produto. Aí ele, João, tu não tá entendendo. Eu só vou comprar se tu disser que é pra eu comprar. Eu, cara, seguinte, só existe uma possibilidade de eu participar dessa operação. Porque vai me exigir tempo, dedicação, eu vou ter que ir lá olhar o apartamento, e ele queria acionar toda a logística do meu escritório para fazer uma venda que o imóvel não era meu. Aí, cara, é tu me pagar os meus honorários para além do que já vai estar na operação. Ele, não tem problema, eu pago. Uau, que Então, confiança. Então, assim, foi um cliente que ele me buscou para falar, eu só compro se tu der o ok, eu quero que você vá como engenheiro vistoriar o imóvel, eu quero que você faça a análise jurídica do imóvel, o processo de financiamento todo com você, mas eu não estava vendendo imóvel. Então, é como se ao longo daquela operação tivesse um comissionamento do imóvel, né, que já estava lá, natural, que o proprietário do imóvel vai pagar para imobiliário, para o corretor lá responsável, e para além disso você pago por fora como consultor, como um consultor para fazer aquele processo, né? E assim, muitas pessoas que não estão no mercado sempre falam, eu tenho raiva de corretor, eu tenho muitos, com certeza você já ouviu essa frase de alguém. Sem dúvida. E chegar alguém e valorizar o seu trabalho dessa forma, para mim é sinal de que assim, cara, eu cheguei num lugar bacana, num patamar bacana. As pessoas estão fechando com outras imobiliárias e querem o meu aval para seguir ali com o processo, né? Essa história é sensacional. E assim, eu não abri mão da outra corretora, da outra imobiliária, receber o que tinha de direito e estou participando do processo como um consultor para os compradores. Sensacional. João, não é todo corretor de imóvel que consegue estudar engenharia. Sim. Você, sem dúvida, é um privilegiado, socialmente falando, e muita gente vem de baixo e está galgando uma vida melhor para ser corretor. E passa por momentos em que tem que encarar outros profissionais que são de fato antiéticos. Sim. Eu falei aqui, é normal ser antiético, mas o que eu quero dizer é natural, mas não é aceitável. Natural não é aceitável. Que dica você daria para quem trabalha no mercado imobiliário e quer se destacar como corretor? Hoje, eu acho que não é nem só o mercado imobiliário. Eu acho que todos os profissionais que eles não estão dentro de um celular, eles estão afadados a não dar certo. Pode ser uma loja, pode ser uma loja de roupa, uma loja de capinha de celular. Hoje você consegue criar conteúdo de todas as formas possíveis com um celular e uma câmera, né? Quantos exemplos a gente não tem de influenciadores digitais que começaram ali de baixo e hoje estão gigantescos. E muitos que vendem sonhos inatingíveis. A gente está em um momento bem difícil em relação a isso. Sim. E assim, mas hoje o celular, todo mundo tem um celular, né? Então, não é que é obrigado o corretor estar ali gravando conteúdo ou aparecendo de alguma forma, mas ele potencializa o resultado. Hoje, como a gente estava conversando aqui há pouco, tem meses que a gente consegue alcançar ali 1.200.000, 1.300.000 pessoas no meu perfil pessoal. Uau! Né? Então, assim, é um poder muito grande nas mãos. É um poder muito grande. Quantas pessoas vão, ao longo de 1 milhão, óbvio que muitas vezes a mesma pessoa que está vendo ali aquele vídeo mais de uma vez, mas tem os encaminhamentos, quantos negócios a gente não já fez? Poxa, como é que eu iria chegar e vender um imóvel em Londres? Sim. Na Irlanda, onde o cliente não foi ver o imóvel. Só viu os vídeos que você postou. Só viu os vídeos. Mês passado a gente vendeu para um cearense que mora aqui em São Paulo, que ele, João, quero comprar um imóvel na praia. Eu fui lá, fiquei fazendo uma chamada de vídeo com ele não foi nem visitar o apartamento. É um fenômeno. Então, eu estar ali hoje, de uma maneira multiplataforma, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, seja lá o que for, eu já vendi imóveis atingindo todas essas redes sociais. Isso confere muita confiança, credibilidade. Sim, então assim, o corretor, para ele ter acesso às vezes a um empreendimento de luxo, um apartamento de luxo, não é da noite pro dia. Isso é fato, não é da noite pro dia. Mas o celular, ele coloca em poder de igualdade o cara que está no mercado há 30 anos e tem uma baita carteira com o cara que está iniciando agora. Verdade. Óbvio que talvez falar poder de igualdade é muito forte, mas ele vai fazer com que aquela pessoa ali consiga alcançar números grandes, criando conteúdo. O mercado inteiro é gigante.
quantos apartamentos eu tenho disponíveis, quantos lançamentos eu tenho disponíveis. Pega seu carrinho, pega o ônibus se você não tem, vai a pé, vai ali, entra no stand de vendas que muitas vezes as construtoras liberam para qualquer um, cria um conteúdo ali, cria um conteúdo sobre documentação, sobre financiamento, às vezes sentado na sua cadeira. Na cadeira de casa, fazendo uma edição bacana. Sim, você pode falar às vezes de um lançamento, você pega as imagens que estão na internet ali, o book de vendas, faz uma edição simples e bota para rodar. Mas o mais importante é você querer fazer. O que às vezes a gente vê muito no mercado da gente é sempre, ai, mas é porque eu tenho vergonha. Ai, mas é porque eu não sei falar. Ah, assim, desculpa, mas vendedor que tem vergonha... Não pode ser vendedor. Não pode ser vendedor, você tem que ir para outra profissão, né? Então você tem que dar a cara a tapa. E isso foi, assim, também, assim, tem várias coisas que fizeram virar um pouco a chave. Entrar nas redes sociais, assim, eu lembro até hoje do primeiro vídeo que o que fez eu ir pra rede social foi o primeiro vídeo. Já acho que vale a pena até a gente falar dele. Destravou ali naquele primeiro vídeo. Conta pra gente como é que foi. Foi assim, eu tinha vergonha, eu tinha isso. Tava ali no começo ainda. Quando foi isso, João? Só pra gente Foi citar. 2019, 2020, por aí. Um pouquinho antes da pandemia. Logo depois que eu não estava trabalhando mais com esses corretores lá do início, né? Eu estava montando a Jetta. Eu fui para um lançamento onde isso era uma quarta-feira. O lançamento oficial ia ser no sábado. E a construtora me conhecia e me convidou. João, vem cá para te apresentar o produto. Eu tinha um auditório lá, um espaço com vários corretores. E eu não sabia nem o que era lá. E aí eu tava lá sentado na cadeira, teve a apresentação, aí eu sabia, meu Deus, cara, que empreendimento bacana. Tem muitos amigos meus, clientes que talvez tivessem potencial de comprar. Era um loteamento, comprar um lote nesse condomínio aqui. Uhum. E aí, quando terminou lá, putz, mas tem gente trabalhando aí há meses e meses e meses e meses, trabalhando esse empreendimento, e eu não fiz nada, tô conhecendo agora. O que era que dava pra fazer? Eu peguei meu celular, tinha uma lagoa lá. Eu peguei meu celular, fui pra beira da lagoa e gravei um vídeo. Primeiro vídeo. Lá tem um monte de postagem no meu Instagram hoje, mas se alguém for procurar lá... Você manteve esses tá vídeos. Lá. Fala, galera, eu tô aqui no lançamento do Varandas Terra Brasília, aqui na região do Eusébio e tal, vai ser um empreendimento que vai ter isso, o modelo de pagamento é tal, o terreno tem dessa forma aqui. Esse vídeo viralizou, o meu primeiro. Fez com que entre quarta e sábado eu atingisse 17 clientes que compraram comigo. 17 compraram? Foi. Meu Deus. Até faltou o lote, acabou. O empreendimento foi zerado todo em um dia. Então, alguns Você zerou o lote? Era um empreendimento com 200 e poucos lotes, tinha outros imobiliários, outros corretores e tal. E eu sozinho fiquei em terceiro lugar de vendas. Olha, lá. Parabéns. Sozinho. Louvável. Difícil, hein? Com o celular, fiquei em terceiro lugar em vendas. Tipo, quando o quarto lugar, tem até hoje no salvo essa foto. O quarto lugar é uma das maiores imobiliárias do Brasil. Tava lá ele em quarto, embaixo de... Eu sozinho. Sensacional. Lá. Então, a partir daí eu falei, cara, isso aqui é uma mina de ouro. Se eu pego um bom atendimento, um bom processo de atendimento, um bom controle de estoque, conhecimento do mercado, e eu me abraçar isso, utilizando as redes sociais, todas, assim, não vou dizer que é certeza de sucesso, mas assim, tá muito encaminhado, porque muita gente não faz. Sem dúvida. Muita gente faz um conteúdo ruim, muita gente não conhece o processo. Se você perguntar para, não sei 90%, mas muitos corretores não sabem calcular uma documentação, não sabem quanto você vai pagar de parcela de financiamento, estude isso. Muito boa dica. É um mercado, então, um oceano azul ainda. Assim, tem muita gente hoje já entende um pouco isso e tem sucesso no mercado, né? Mas ainda cabe. Por quê? Eu não concorro com um cara que não faz isso. Claro. E que não pensa no processo e na rede. Não tem um processo de atendimento, não tem uma rede de contatos, não tem... Hoje, eu tenho um funcionário lá no escritório que ela tem uma função o dia inteiro. Ela passa o dia entrando em contato com todas as construtoras para atualizar o estoque. Todo dia. Cardápio sempre atualizado então, na Jetta, então. Então, na hora que eu pego meu notebook para ir atender um cliente, para mostrar alguma coisa para o cliente, o que está abastecido no meu notebook, não precisa ir ver se está disponível ou não. Eu tenho uma pessoa que já está fazendo o tempo todo isso daí. Então já é uma coisa automatizada. Quando eu abrir lá, eu tenho certeza que aquele imóvel não vai estar disponível. Quantas vezes você pega,
abre lá um anúncio, liga para a imobiliária, ah, mas é porque não está mais disponível. Já vendeu. Já vendeu, já alugou, seja lá. Pô, É uma frustração, a pessoa vai buscar outra imobiliária. Sim, Agora, sim. João, mudando um pouquinho de assunto. Gostei muito de saber sobre a estrutura da sua imobiliária. Sensacional, diferenciais aqui muito claros pra gente. Isso explica muito porque você está aqui contando sua história pra gente no Viver e Empreender. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Agora, falando sobre gestão patrimonial, como você enxerga essa importância na hora de você pensar aí na sua vida a longo prazo? A gente iniciou com isso, né? A gente iniciou fazendo gestão patrimonial. E que acho que tem muitos empresários que têm um patrimônio muito grande, né? E assim, primeiro ponto que você tem que essas pessoas que têm um patrimônio maior têm que entender. Você tem que dar uma manutenção de qualidade no imóvel. Não adianta de nada manutenção física. Manutenção física. Não adianta de nada você ter um imóvel, esse aqui é fantástico, esse daqui... Depreciado. E ao longo do tempo esse imóvel ser depreciado. Você tem que ter uma manutenção muito boa, né? Então, hoje a gente tem uma equipe de manutenção lá no escritório só para o patrimônio da gente, né? A parte sucessória é muito importante. É muito importante mesmo. A gente vive num país que cobra impostos altos na parte sucessória, né? Óbvio que lá na Europa até é bem maior, são impostos maiores, né? Mas aqui no Brasil é um imposto alto. Então, o planejamento sucessório ele é muito importante ao longo disso, né? E assim, não só falando em segurança patrimonial, mas em segurança de qualquer imóvel. A documentação do imóvel tem que estar juridicamente perfeita, né? Quando muitas vezes você tem ali um casal que está divorciando, ou alguém infelizmente faleceu e a família vai herdar aquele imóvel. Se no meu ver, eu acho que isso deveria ser dado em sala de aula nos colégios. Sem dúvida, e a gente não aprende nada sobre isso. A gente está aí com uma reforma, né, aí tramitando no Senado que diz respeito também a isso, né, patrimônio. A gente tem que ficar muito ligado. Sim. Então, assim, até recentemente a gente teve 2 casos que a gente recebeu lá, que são casos muito emblemáticos que aconteceram na mesma semana. Um casal que colocou um imóvel para venda porque eles estavam se divorciando. Minha primeira pergunta é, vocês já se divorciaram? Porque se vocês já tiverem divorciado, tem que regularizar todo o patrimônio. A resposta deles, não nos divorciamos ainda. Então, peraí, vocês vão vender os imóveis? Vamos. Só se divorciam oficialmente após vender os imóveis que vocês querem. Sem dúvida. Que vai facilitar muito. E aí a gente recebeu um outro casal que também estava se divorciando, onde esse casal tinha acabado de assinar o início do processo do divórcio. Puxa vida, aí travou tudo. Desculpa, o apartamento deles era impecável. Era lindo, aquele apartamento que eu olhei assim, meu Deus, eu quero trabalhar a venda desse apartamento, eu tenho certeza que eu vou vender ele muito rápido. Mas na hora que eu verifiquei a documentação, eu não podia trabalhar ele. Porque em algum momento ia dar um problema com documentação. E questão de espólio também, disputa entre irmãos, e às vezes trava imóveis fantásticos. Tem demais. Pô, já aconteceu de ter a gente fechar um negócio onde tinha 5 herdeiros lá. E eu tava conversando com eles e assim, eles... Pô, todo mundo assina. Lá tá tudo certo. A documentação do imóvel já tava ok, mas os 5 herdeiros passavam a ser proprietários daquele imóvel. Sim. E no dia de assinar o contrato, um deles brigou com o outro e falou, eu não vou assinar. Poxa, aí tu imagina. Você faz um trabalho com o cliente ama um apartamento e tal, eu falo, esse apartamento aqui foi fruto de um inventário, mas o inventário já está finalizado, tá tudo perfeito, tudo lindo, todo mundo vai assinar. E de última hora, não assinou. Então, você deixar isso bem organizado, isso é muito, muito, muito importante ao longo do processo. A gente tem casos de clientes nossos, onde tem patrimônio de 50, 60, 70 milhões, e o principal veio a faltar e não se consegue fazer a linha sucessória ali, porque a carga tributária para você fazer fica tão alta que as pessoas que estão recebendo aquela herança não têm a capacidade financeira, por mais que o patrimônio físico seja gigantesco, mas não tem a capacidade financeira de arcar com os impostos. Então você tem muitas vezes ali um baita de um patrimônio, mas que você não pode vender. Aí assim, deixa alugado por um tempo, mas aí às vezes vai se perdendo. Então a gestão disso tem que ser
muito bem feita a manutenção do imóvel, manutenção, a gestão sucessória, são muitos pontos que não podem deixar de ser observados nesses imóveis. Documentação, estrutura, sim, tudo isso. E assim, para além da documentação, sempre quando a gente vai negociar qualquer imóvel, ou até receber um imóvel que alguém quer colocar a venda com a gente, primeira pergunta que eu faço: cadê a matrícula atualizada desse imóvel? Cadê as certidões negativas? Então eu vou verificar aquela matrícula. Assim, é um percentual altíssimo, sei lá, 30%, 40% dos imóveis que as pessoas falam comigo tem algum problema de documentação. Sem contar quem vende 2 vezes, e aí trava, sim, o imóvel. Sim. E aí vai pra disputa judicial. E aí daí a importância de ter uma pessoa especializada como você, uma empresa. A gente nunca teve nenhum tipo de problemas nesse sentido. Quando eu identifico o problema antes dele acontecer, né, para que aquele imóvel nem entre no mercado para venda, né, ou que aquele comprador nem faça uma proposta daquele imóvel, porque eu sei que vai ter problema. Você não vai passar um abacaxi para o seu cliente. Tem até alguns prédios que a gente sabe, por algum motivo, tem algum problema de documentação, que o prédio inteiro não pode ser vendido via financiamento, tem algum problema de documentação lá. Sim. Quando os clientes tiram foto pra gente, eu já sei, ei, esquece esse prédio aí. Tá bichado. Ele não tá bichado, ele não tem documentação. E não é só essa unidade, são todas as unidades. Então, às vezes acontece isso. Se você der uma olhada aqui em São Paulo também deve ter. Tem demais. Fiquem ligados. Antes de comprar um imóvel, vocês têm que ter uma imobiliária como a Jetta, lá de Fortaleza. Tô aqui com o João Ribeiro na minha frente, me contando várias coisas, histórias saborosíssimas sobre esse mercado imobiliário, que a gente sabe que tem muito abacaxi por aí, muita gente com má fé, então é importantíssimo ter um consultor assim como ele antes de adquirir ou até alugar, né, João? Agora falando em financiamento, você tocou nesse ponto. Vamos falar sobre o FGTS? Sim. Quais são as regras para utilizar o FGTS para comprar um imóvel? O pessoal às vezes pensa que o FGTS você pode pegar ali e a qualquer momento sacar ali na aquisição. Existe quase que um livro de regra do FGTS com um monte de especificidade, né? Que as pessoas às vezes não se dão conta de que precisam entender isso, né? Então imagina só, você quer comprar um imóvel, só compro se a minha entrada for o FGTS. Aí você fica olhando um monte de imóvel sem saber se o seu vai poder ser utilizado ali, né? Então acontece demais com a gente. Né? Primeiro ponto, você tem que ter pelo menos 3 anos de depósito de FGTS, né? Não precisam ser 3 anos ininterruptos, tá? Você pode ter depositado uma época e depois saiu daquele emprego e um ano depois foi para outro. O somatório daqueles depósitos, eles têm que percorrer 3 anos de prazo, né? Você não pode ter nenhum financiamento ativo em lugar nenhum do Brasil, certo? O imóvel que você está adquirindo, aquele FGTS, ele tem que ser no local que você trabalha ou nas cidades vizinhas. Porque o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia, ele é justamente para desenvolver mais emprego, desenvolver mais renda, Então o governo faz com que você só possa utilizar o FGTS onde você trabalha e nas cidades vizinhas, que supostamente você pode morar em até uma cidade vizinha. Ah, João, eu tenho um FGTS de 300 mil, mas eu trabalho em São Paulo. Quero comprar um imóvel em Fortaleza, posso usar lá? Não pode? Não sabia disso. Não pode. Você só pode usar em São Paulo e nas cidades ao lado de São Paulo. Né? Exatamente. A não ser que você, sei lá, tenha algum trabalho, alguma pessoa, sei lá, alguma maneira de ter um comprovante de residência. Já tô aqui sonhando com a minha casa lá em Fortaleza, pensando em buscar a Jetta aqui, vou usar meu FGTS, tá lá paradinho pra colocar no imóvel. Outro ponto muito importante. A carteira tem que estar ativa naquele momento, né? Não adianta você ter para as regras. Você ter o FGTS lá, você tem um saldo do FGTS, mas naquele momento você abriu uma empresa. Você não vai poder utilizar aquele seu FGTS, né? O imóvel, ele só pode ir até 1,5 milhão. Então, esses dias a gente atendeu um casal que tinha 400 mil reais de FGTS. E aí tava com outro corretor olhando imóveis e um outro corretor quis olhar um imóvel que era uma exclusividade nossa. E aí fizeram uma proposta. O imóvel era por volta de 2 milhões. Eles fizeram uma proposta que, vou dar tanto com o que a gente tem. E a gente tem 400 mil de FGTS. Na hora que ele falou isso, não pode. O imóvel é 2 milhões. Vai exceder. Vai exceder, você não vai conseguir aprovar. E o corretor não sabia. Tá vendo? Quando eu falei isso pros compradores, cara, eles ficaram tão decepcionados.
tão decepcionados. Ou seja, eles só podem agora, eles têm que sair da faixa de valor de imóvel de 2 milhões e fazer o contrário, né? Baixar para 1,5 milhão agora. Né? Então você tem esse teto. Você não pode ter um imóvel naquela cidade. Olha só. Então assim, se você já tem um imóvel em São Paulo e quer comprar um segundo imóvel em São Paulo ou nas cidades que encostam, limítrofes de São Paulo, você também não vai poder utilizar o FGTS. Olha só. Né? Então, assim, são regras que muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabe. Às vezes a pessoa já tem um imóvel, pensa que tem um FGTS, pensa que vai poder comprar. Não pode. E por onde começar, João? Então, eu não sei nada. Só terminar aqui o último ponto. Tem uma regra, que essa regra talvez seja que eu vejo mais gente furando ela, que não sabe. Principalmente quando é negociação direta entre comprador e vendedor, ou muito corretor imobiliário que não sabe. Se você adquirir um imóvel utilizando o FGTS, aquele imóvel fica travado por 3 anos para que alguma outra pessoa compre utilizando o FGTS. Ela pode comprar sem FGTS. Certo. Mas se eu comprei um imóvel hoje, maio de 2026, eu só posso vender esse imóvel utilizando o FGTS agora, daqui a 3 anos. Maio de 2025, eu falei 26, né? Enfim, daqui a 3 anos. Certo? Então, trava por 3 anos que outra pessoa compra. Eu já vi casos de comprador assinar o contrato de compra e venda, iniciar o processo de financiamento e só lá na frente não pode adquirir. O banco se deu conta de que ia utilizar o FGTS e a Caixa fala, ei, tá na matrícula desse imóvel que há 2 anos e 11 meses esse imóvel foi adquirido via FGTS. Não pode. E aí o sonho desmorona. Desmorona. Sendo que imagina só se a pessoa já tiver dado uma entrada. Meu Deus, perde dinheiro? Aí a gente tem que ver como tá em contrato e, enfim, é um problemão para vendedor e para comprador. E esse problema ocorre por falta de conhecimento e assessoria. Né? Falta informação. Sim. Então são muitos detalhes, né? Sim. Muitos detalhes. Você está ali trabalhando com um sonho. O sonho, o dinheiro e a vida das pessoas. Sim. E muitas vezes você mexe até com a saúde de um cliente demais. Que pode perder tudo, enfim. Que dica você daria, então, de maneira prática agora, João, para quem está começando a empreender no mercado imobiliário em qualquer cidade do Brasil? Além de estudar, além de se informar, claro. Conhecer o processo como um todo. Como assim, a gente está conversando aqui há alguns minutos, são muitos detalhes. Né? Imagina só esse corretor que ia fazer uma venda, como eu falei aqui, de 2 milhões, ia ganhar ali 100 mil reais naquela negociação, e por falta de um detalhe de conhecimento, ele não vai ganhar mais aqueles 6 mil reais. 100 mil reais. Então, você conhecer o processo é muito importante. Fazer com que seus clientes conheçam o processo é muito importante. Ter gestão de estoque, entender de financiamento, conhecer todas as pessoas que façam parte daquele plano ali do mercado imobiliário, conhecer as pessoas dos cartórios, das construtoras, dos bancos, conhecer os gerentes dos bancos, conhecer os melhores correspondentes bancários de cada banco. É puro relacionamento. É puro relacionamento. Você tem que ter relacionamento com muita gente mesmo, em todos os setores que rodam o mercado imobiliário. Não adianta você entender só de um empreendimento, só, enfim, de um produto que a chance de se dar mal vai ser grande. Sim. Agora, filosoficamente, o que é empreender para o João Ribeiro? Sim, empreender é o que eu falo muito lá pro pessoal. Você tem que dar o sangue. Você tem que se dedicar. Você tem que estudar. Você tem que fazer com que o seu negócio vire vire seu principal, vira quase um filho para você. Né? Às vezes, minha esposa tem dias que ela tá querendo me matar porque domingo eu preciso atender um cliente. Se a pessoa chega e fala, cara, domingo eu não vou atender porque domingo eu vou descansar. Sábado à tarde eu não vou porque você tem que dar o sangue por aquilo ali. Né? Quantas vezes eu saí do meu escritório 10, 11, 12 horas da noite, 1 hora da manhã. Quantas vezes eu saí de lá sábado e domingo para montar um processo. E aí, esses dias que eu me dediquei a mais, eles fazem com que eu monte um processo encaixado e ao longo do tempo eu possa descansar. Ao longo do tempo eu possa fazer uma viagem com a minha família, eu possa se programar. Sei lá, construir uma casa bacana como eu estou fazendo hoje, comprar um carro legal, viver bem. Foi porque durante ali 1, 2, 3 anos eu dei muito sangue e agora o meu processo ele pode acontecer de uma forma mais automatizada com a minha equipe. Óbvio, eu continuo dando sangue hoje. Continuo com mais chegando estrutura. Tarde. Mas agora eu tenho mais estrutura, eu tenho um processo
bem definido de todo o atendimento ali dos clientes. Excelente. Me fala então sobre a sua equipe, a sua família da empresa, da Jetta. Me conta quem trabalha com você, como é que é essa gestão de pessoas e o que é necessário para trabalhar com você na sua empresa. Falando em cultura. Sim. Hoje eu tenho uma sócia, né, que é a minha irmã, que ela gerencia ali a parte administrativa e de marketing, né. Eu tenho ali uma secretária de estoque, né, não digo nem secretária, mas uma pessoa ali que fica gerindo o estoque. Na parte de locação, eu tenho uma pessoa responsável por locação, com 2 pessoas responsáveis pela manutenção dos imóveis, né? E, para além disso, a minha equipe de vendas, né? Que hoje eu tenho 9 pessoas lá, cada um especialista em um tipo de produto diferente. Não tem 2 especialistas na mesma coisa. Não é para que toda vez que alguém me pergunte sobre alguma coisa, eu já repasso para a pessoa que é especialista naquele tipo de produto, né? E assim, sobre o que você precisa fazer para trabalhar lá com a gente, basicamente ter essa mentalidade de que você precisa dar o sangue, você precisa se dedicar muito para isso, você precisa estudar bastante no mercado, né? A gente tem treinamentos semanais com toda a equipe da gente, então toda semana tem um turno lá que eu vou treinar a equipe para que todo mundo tenha acesso aos processos da gente, né? E precisa entender de fato a cultura da empresa. Várias pessoas já entraram lá e já saíram porque acharam que a minha cultura não estava correta, achavam que, enfim, já trabalharam em outras imobiliárias com outra metodologia e acham que a dos outros está correta. Pode até ser que os outros estejam corretos, mas não é que eu esteja errado. A minha maneira que eu faço tem dado certo. Eu tenho tido um índice de satisfação imenso dos clientes da gente. Então, consigo seguir dessa forma. Exatamente. A gente sabe que venda é uma coisa muito difícil, é um desafio psicológico, emocional para quem está vendendo. Como é que você mantém a sua equipe motivada, João? Primeiro dando estrutura para eles, né? Então a gente tem uma estrutura de escritório bem localizado lá em Fortaleza, com, enfim, um prédio bacana, localização muito boa. Eles recebem clientes todos os dias, todo mundo da minha equipe recebe 1, 2, 3 clientes para atender, né? Em todos os processos de programas de gestão, eu tenho um programa para gestão de estoque, eu tenho um que é tipo uma inteligência artificial, que ele encontra qualquer imóvel à venda em Fortaleza. Uau. Então, assim, às vezes você olha ali portal A, portal B, portal C, eu tenho esse programa que ele junta tudo num lugar só, então eu consigo achar os imóveis de maneira mais fácil, né? A gente tem um CRM ali que vai fazer a gestão dos atendimentos, então eu sei quanto tempo a pessoa da minha equipe levou para atender aquele cliente que eu repassei para ele. Metrificando então, tudo. Metrificando tudo. Uma vez por mês a gente tem uma reunião de análise de métricas, então eu analiso até quantas vezes o meu corretor postou no Instagram dele, quantas vezes ele postou no TikTok dele, qual foi o alcance, e aí eu analiso, assim, ó, poxa, você postou tanto, você alcançou tantas pessoas, e você quer vender mais? Cara, você tem que postar mais 50% a mais para atingir mais pessoas, para receber mais clientes. Então, eu analiso até os números das redes sociais de todo mundo da minha equipe. Tem quem se irrite com isso. Mas fazer isso faz com que a coisa ande de uma maneira bacana. Eu falo, cara, se você não está satisfeito com o teu número, tu pode fazer essa mudança aqui que vai melhorar. E as pessoas lá do escritório que entenderam essa metodologia, que estão comigo há 2, 3 anos, a gente vê no primeiro ano vendeu X, no segundo ano aumentou 50%, no terceiro ano dobrou, triplicou o número de vendas, né? Então, assim, é um processo que tem dado certo. Você consegue quebrar objeções com mais objetividade, sim. Você consegue dominar ali a venda, né, com maestria. Sim, exatamente. Eu sempre digo que o ideal pra gente é vender sem vender. Eu não chego para nenhum cliente e fico, e aí vai dar certo? E aí vamos assinar um contrato? Não, eu faço com que a pessoa ame o processo, ame o imóvel, ame tudo aquilo ali que está fazendo e faz, vamos, eu quero assinar. Quais são os documentos que eu preciso te enviar? A conversa é dessa forma, a conversa não é forçando ninguém a estar fazendo nenhum tipo de aquisição, até porque é uma aquisição importante, né? O imóvel não é uma roupa que eu possa ali descartar, é uma coisa que fica para vir. Então é um trabalho feito com alma, com coração e com verdade. Sim. Aproveitando esse meu comentário, João, tem alguma história que tenha te emocionado?
Demais. Emocionado muito, alguém que adquiriu um imóvel que marcou sua trajetória. Demais. Recentemente teve um que os compradores choraram no apartamento, porque era aniversário da pessoa que estava comprando, e aí quando ela chegou, e assim, esse foi um processo muito legal de negociação. Eu acho que até uma aula para alguns corretores, que assim, a gente vendeu esse apartamento em um dia. Um apartamento de 2 milhões. No mesmo dia? Eu recebi num dia e vendi no outro. Uau, a pessoa queria muito. Sim. Não, mas como foi? Eu cheguei de manhã no apartamento e passei 4 horas nele. Filmando, fotografando, criando conteúdo, fazendo um vídeo pro YouTube e, enfim. Passei 4 horas fazendo a captação daquele imóvel. Não é só chegar e tira foto e vai embora para botar no site. Não é isso. Não funciona dessa forma. Você tem que trabalhar o imóvel da maneira correta. Você tem que abraçar como se fosse dono dele. E aí, eu terminei a gravação. Enquanto eu estava lá dentro do imóvel, eu já enviei por arquivo o vídeo do tour completo do YouTube. Já mandei para minha equipe. Minha equipe começou a edição imediatamente. Então, à tarde, o imóvel já estava postado, com o vídeo todo editado, já estava no YouTube. Lá. E aí, eu peguei aquelas fotos, os vídeos, entrego aqueles vídeos para minha equipe. Ó, galera, até que todas as fotos do vídeo postem. Um corretor da minha equipe postou uma foto, chegou um cliente e falou, eu quero ver esse imóvel amanhã. Uhum. Quando chegou lá no imóvel, o imóvel estava perfeito. Era impecável, não tinha. Era beira-mar? Não era. Era no Guararapes, que era talvez a segunda melhor região de Fortaleza. Né? E aí, quando a pessoa chegou lá, era aniversário da compradora, lá, era aniversário dela, e ela falou, João, esse foi o único imóvel que eu olhei. Sendo que, sabe aquele vídeo que tu postou no YouTube? Aí que eu botei ontem? Eu já assisti aquele vídeo várias vezes. Eu botei na sala, na TV lá de casa. Ela sabia detalhe do vídeo que eu nem tinha percebido. Tipo, uma coisa que eu esqueci de falar. Ah, João, bem aqui tem esse detalhezinho que tu esqueceu de comentar. Meu Deus, eu não tinha prestado atenção numa coisa específica. Algo que você não valorizou. Ela tinha visto o vídeo do início ao fim várias e várias vezes. Ela entrou no apartamento e começou a chorar. Lá. Foi amor à primeira vista pelo apartamento. Ela falou assim, meu Deus, sim, foi um sonho. E até ela falou assim, João, a última semana não foi uma semana boa pra mim, né? Tive alguns problemas e aí eu tava rezando, pedindo pra Deus mandar assim, uma coisa legal que eu queria ficar feliz, que minha semana tava ruim e tudo mais. E aí, logo depois que eu fiz aquela prece ali, eu peguei o celular, tava mexendo no Instagram e olhei o vídeo do apartamento e falei assim, meu Deus, que apartamento lindo. E aí quando a pessoa chegou lá e viu que era exatamente o que ela imaginava para a vida, a pessoa começou a chorar. Então imagina o tamanho da minha responsabilidade em cima desse imóvel. Ah, um detalhe. A gente teve outra visita nesse mesmo dia, no imóvel. A gente recebeu 2 propostas nele. A segunda proposta, ela era inclusive maior do que a primeira, certo? E eu falei para os proprietários, para os vendedores, ó, a gente recebeu uma pessoa aqui que se identificou muito com o imóvel de vocês, que se emocionou aqui dentro. Não, vamos vender, mesmo a proposta sendo um pouco menor, a gente vai vender para eles, porque por mais que seja a gente saindo da nossa casa, mas a gente quer entregar a nossa casa para outra pessoa que cuide da nossa casa tão bem quanto a gente cuidou enquanto a gente esteve aqui. Sem dúvida. Né? Então, assim, não são só números. Mexe muitas vezes com emoções. Muito né? legal. Isso assim, se eu for sentar, a gente tá aqui contando história, mas eu vou te contar a história dessa, nossa, a gente gravando. fica aqui horas e horas e horas contando histórias desse jeito, porque sensacional. Assim, é uma coisa que emociona, às vezes emociona para resolver um problema financeiro de alguém que está querendo vender, para resolver o problema de um divórcio, para resolver o problema de uma herança, ou para resolver uma dívida, ou às vezes para resolver um casal que a esposa está grávida, vai ter um filho, e eles querem morar num lugar que tem o quarto do filho já prontinho. É muito lindo, é um trabalho muito nobre. Sim. Muito nobre. Exatamente. Muito... Então, estar atento a esses detalhes também acaba fazendo a diferença ao longo do processo. Dúvida. Que legado você quer deixar como empresário, adquirindo todo esse conhecimento? Qual a maior lição você teve até aqui e qual legado você quer deixar? Assim, a gente, se voltar um pouco no tempo, voltar aí uns 5 anos, antes da pandemia ali um pouco,
a profissão de corretor de imóveis ela era uma profissão altamente desvalorizada, né? E alguns players do mercado, Cleverson Passos, Ricardo Martins, enfim, Guilherme Pilger, que são caras a nível hoje nacional que são gigantescos, né? E eles mudaram a mentalidade disso. Eles valorizaram o mercado imobiliário. Eles fizeram com que cidades mudassem, com que cidades tivessem uma valorização ali. E eles entenderam, e eles fizeram as pessoas entender que o mercado imobiliário, primeiro de tudo, ele gera números imensos. Mas para além de gerar números imensos, eles também mexem na emoção de pessoas. Então eu não posso ser aquele corretor que está ali, muitas vezes no plantão, que a única coisa que aquele corretor sabe é vender aquele imóvel. Se você perguntar do imóvel vizinho, ele não vai saber de nada. Esse cara, ele está ultrapassado. Esse cara, ele não se mantém no mercado. Vai se manter aquele corretor que ele souber mexer com o sentimento da pessoa, que ele souber mexer bem em rede social, que ele tiver um conhecimento muito grande de todos os processos que eu já mencionei aqui, e entenda, isso não é fácil. É uma faculdade. É muita coisa aqui, e que muitas vezes o comprador pensa, ai, é só um corretorzinho. Ah, eu vou mexer na comissão dele. Não. Muita gente tenta pular o corretor, Sim, né? É outro caso. É um processo que ele tem que ter um nível de profissionalismo imenso para ele ter sucesso a longo prazo, né? Então, meu principal objetivo como empreendedor, como João Corretor, ou seja lá o que for hoje do mercado imobiliário, é fazer com que a gente suba o nível dos corretores do mercado imobiliário. Primeiro passo de tudo, a gente subindo, a gente vai valorizar o mercado como um todo, e as pessoas que querem comprar imóvel, elas vão começar a valorizar mais esses profissionais, a entender melhor do processo, como muitas vezes hoje, na hora que a gente vai para o mercado dos Estados Unidos, o corretor de imóveis lá é uma das profissões mais valorizadas que a gente tem lá. Sim, tem muito brasileiro atuando nessa área. Quantas vezes eu não ouvi, João, você, engenheiro civil, pós-graduado, filho de médico, com patrimônio imenso, vai largar a engenharia para ser corretor de imóveis? A visão é outra, né, João? Hoje em dia, tem amigo meu que fala, João, meu Deus, como é que tu faz? Cara, eu quero trabalhar contigo, como é que eu faço? Né? Então, assim, lá atrás era uma profissão, ainda é uma profissão com preconceito. Sim. Hoje já melhorou bastante, mas assim, meu sonho é que nos próximos 5, 10 anos essa profissão seja cada vez mais valorizada, que tem profissionais melhores. Hoje, lá em Fortaleza, a gente tem profissionais fantásticos, lá tem pessoas que fazem um trabalho muito grande, tem pessoas que até fazem um trabalho com relação, nacionalmente, a nível nacional, com relação à disseminação do conhecimento, né? Tem o Paulo lá que faz um trabalho fantástico, tem os meninos lá do YouTube, o Thales, o Eliu, fazem um trabalho fantástico, o Daniel no YouTube, enfim. O mercado da gente já melhorou, mas ainda tem potencial para que mais pessoas também melhorem, né? Então, meu sonho seria esse, que o mercado imobiliário ele fosse mais valorizado, as pessoas fossem mais valorizadas ainda nos próximos anos. Excelente. Sem dúvida, com profissionais como você será. Eu quero, por favor, que você volte aqui no nosso programa quando vier a São Paulo, por favor, volte. Vai ser muito legal trocar ideias, conhecer mais as suas histórias, né, que foram super saborosas. Muito obrigada pela sua presença, muito sucesso para você. Eu que agradeço o convite, espero voltar aqui, né? E que, quem sabe, algum dia a Jetta vai estar aqui com a sede em São Paulo, enfim, fazendo mais negócios aqui. Fazendo a diferença aqui em São Paulo, aí você vem contar em primeira mão aqui no Viver e Empreender, tá bom? Com certeza, sem dúvidas. Muito obrigada, João. Valeu. Eu conversei com o João Ribeiro, ele que é proprietário da Jetta, uma imobiliária lá de Fortaleza. O Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, audiência e até a próxima. Tchau, tchau.